pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso curso, nós vamos agora para o capítulo 31 da nossa bibliografia. Esse capítulo é dedicado aí a alguns conceitos iniciais a respeito do campo magnético. Portanto, nós estamos agora numa transição importante do nosso curso. Nós estamos deixando aí os fenômenos associados com o campo elétrico para trás e vamos entrar então no estudo de fenômenos associados com o campo magnético. Bom, pessoal, propriedade magnética da matéria é conhecida já desde a Grécia Antiga. No entanto, uma teoria formal para esse comportamento magnético só surgiu bem mais recentemente no século XVIII. Bom, a teoria do magnetismo, ou associado com o campo magnético, é construída aí, basicamente a imagem e semelhança da teoria associada com o campo elétrico. No entanto, esse paralelo não é completo, por conta de uma diferença fundamental que nós ainda iremos comentar. Pessoal, é claro que a origem dos fenômenos magnéticos está relacionado com a estrutura da matéria, claro. Na verdade, nós hoje sabemos que as partículas elementares que compõem o átomo possuem propriedades magnéticas intrínsecas. O elétron, por exemplo, ele possui seu campo magnético intrínseco, que é o que nós chamamos de spin. E é claro que esses fenômenos macroscópicos que nós observamos aí, relacionados com o campo magnético, é um desdobramento do comportamento magnético dessas partículas elementares da estrutura da matéria. Bom, pessoal, só para lembrarmos, e sempre que for possível, faremos aqui realmente esse paralelo que existe entre a teoria associada com o campo magnético e a teoria associada com o campo elétrico. Mas para lembrarmos aqui, nós havíamos definido o campo elétrico dessa forma, né? O módulo do campo elétrico é a força que uma carga Q0, que nós chamamos de carga de prova, sente quando essa carga de prova está mergulhada num campo elétrico. E mais, essa força dividida pelo próprio valor da carga de prova. Então, essa expressão foi bastante discutida no contexto do estudo do campo elétrico, e foi assim que nós definimos o campo elétrico. A rigor mesmo, nós não podemos definir exatamente dessa maneira o campo magnético, por conta de uma diferença fundamental que agora eu explico. Bom, pessoal, se eu tenho um campo elétrico em uma determinada região e, portanto, mergulho uma carga sensor ou uma carga de prova nesse campo elétrico, como já foi discutido, essa carga sentirá uma força que nós chamamos de força elétrica. No entanto, se na região do espaço, em algum local do espaço, eu tenho um campo magnético que eventualmente pode ser produzido aí por algum ímã permanente, por exemplo. Se eu pego uma carga então e mergulho nesse campo magnético, essa carga não vai sentir uma força. Ela só vai sentir uma força, que nós chamamos de força magnética, se ela estiver com uma certa velocidade. Portanto, uma carga parada, estática, mergulhada num campo magnético, ela não sente nenhuma força magnética. Então, essa aí já é uma diferença fundamental entre uma carga mergulhada num campo elétrico e uma carga mergulhada num campo magnético. Dessa forma, então, já se introduz aqui, logo na definição inicial do campo magnético, uma diferença com relação à definição do campo elétrico. Bom, o campo magnético então vai ser definido como sendo, vou utilizar a letra B para denotar o campo magnético, vai ser uma força que eu vou chamar de FB, que uma carga Q0, uma carga de prova, sente quando estiver mergulhada num campo magnético. No entanto, para que essa carga sinta uma força, a evidência experimental é que ela tenha que ter uma certa velocidade. Ou seja, pessoal, a definição então de campo magnético é feita olhando para a definição de campo elétrico, claro, mas existe essa diferença fundamental. Aqui me aparece esse termo referente à velocidade dessa partícula que está mergulhada no campo magnético. E essa diferença fundamental introduz daí para frente, então, ou produz uma certa consequência nas equações definidas, né, a posteriori. Ou seja, existe aqui uma diferença fundamental entre as duas definições de campo elétrico e campo magnético. Bom, pessoal, com relação à unidade para o campo magnético,
Nós sabemos então que força é dada por newtons, carga é coulomb, e velocidade nós sabemos então que é metros por segundo. Claro que essa é minha unidade no sistema internacional. Bom, ainda posso reescrever essa unidade da seguinte maneira: newtons por coulomb vezes metro vezes segundo. Bom, pessoal, podemos reescrever então aqui, ó, coulombs por segundo como sendo newtons por amperes vezes metro. E essa então é a unidade do campo magnético, apesar de que essa unidade não é tão usual. Em geral, o que nós fazemos é definir essa unidade como Tesla, em homenagem, obviamente, ao cientista que deu aí as primeiras contribuições no estudo do campo magnético. Pessoal, como eu havia dito, se você tem então uma carga mergulhada no campo magnético com uma certa velocidade, ela vai sentir uma força que nós chamamos de força magnética. Bom, nós precisamos dessa forma caracterizar bem essa força. Precisamos saber qual é a orientação que essa força tem, uma vez que força é uma grandeza vetorial. Antes de caracterizar a força magnética e também com base em evidências experimentais, nós precisamos relembrar aqui uma notação extremamente importante no contexto do magnetismo. Nós vamos considerar então esse símbolo, uma bolinha com X, para representar um vetor entrando no plano do quadro e formando 90 graus com esse plano. E por outro lado, se o vetor está saindo do plano do quadro e também formando 90 graus com o plano, a notação que nós utilizaremos para esse vetor é uma bolinha com um pontinho no meio. Essa notação é extremamente importante. Bom, pessoal, o que nós temos de evidências experimentais a respeito da orientação da força magnética são as seguintes. Imagine aqui que eu tenho então um campo magnético representado agora por um vetor que entra no plano do quadro. Ou seja, de alguma forma eu consegui produzir esse campo aqui. Posso pensar aí que foi produzido por algum eletroímã ou que fosse um ímã permanente aqui. De tal maneira que eu tenho esse campo aqui, ou esse campo vetorial entrando aqui no plano do quadro e formando 90 graus com o quadro. E eu então pego uma carga positiva, que eu estou chamando de mais Q, e lanço essa carga positiva com uma velocidade vertical, de tal maneira que essa carga então passa a estar mergulhada ou penetre nesse campo magnético. Bom, a evidência experimental mostra que essa carga ela vai sentir uma força magnética para a nossa esquerda. Essa aqui então vai ser a força magnética. E mais, formando 90 graus com a velocidade e, portanto, também com o campo magnético que entra no plano do quadro. Bom, por outro lado, se eu pego essa mesma carga positiva e agora inverto a orientação do campo, coloco o campo saindo do plano do quadro, o que vai acontecer agora é uma força magnética para a nossa direita. Essa carga vai sentir uma força com essa orientação. Bom, agora voltando com o campo magnético entrando no plano do quadro e, portanto, mudando o sinal da carga, ou seja, colocando aí então uma carga negativa para passar através desse campo com uma certa velocidade. A observação experimental, pessoal, é exatamente a mesma que aconteceu aqui. É uma força magnética para a nossa direita. Bom, e finalmente aqui, para a situação que tem o campo perpendicular ao quadro, se eu tenho o campo saindo e carga negativa, o que vai acontecer é uma força para a nossa esquerda. Força magnética com essa orientação. Bom, pessoal, nós temos ainda mais duas situações. O caso em que você tem, então, a força magnética e a velocidade com a mesma orientação, essas duas grandezas vetoriais com a mesma direção, mesmo sentido. Nesse caso, a partícula passa sem sentir absolutamente nenhuma força magnética, ou seja, a força magnética é zero. E também, se nós temos aí a velocidade, o vetor velocidade, formando 180 graus com o vetor campo magnético, nós teremos também força magnética nula. Bom, essas observações experimentais certamente nos remete aí
para uma definição e mais, olhando aqui para a forma como nós definimos o campo magnético, nós somos remetidos aqui para uma definição de força magnética, ou a forma vetorial dessa força. Bom, pessoal, a força magnética será dada, então, de acordo com o que foi exposto aqui, com base num produto vetorial, de tal maneira que será dado por Q0, que será a carga que está mergulhada no campo, e a velocidade, então, produto vetorial com a intensidade do campo magnético. Essa expressão, pessoal, é extremamente importante. Ou seja, a orientação, então, da força magnética está baseada num produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Bom, eu imagino que vocês saibam disso. A orientação de um produto vetorial, que também é um vetor, é dado pela regra da mão direita. Bom, pessoal, se nós temos, então, o vetor velocidade e o vetor campo magnético, a força magnética será dada com base nesse produto vetorial, portanto, a sua orientação é dada pela regra da mão direita. Vamos considerar, então, a carga positiva, ou seja, nós estamos dentro desse contexto. Campo magnético entrando no plano do quadro, velocidade na vertical, a regra da mão direita diz que nós devemos colocar os 4 dedos na orientação do vetor velocidade, ou na orientação do primeiro vetor, tem que ser necessariamente os 4 dedos na orientação do primeiro vetor. E aí nós fechamos esse vetor no vetor campo magnético, ou seja, no segundo vetor aqui envolvido no produto vetorial. Quando nós fazemos isso, o dedão ou polegar, ele orienta a força magnética. Portanto, nós temos aqui força magnética para a nossa esquerda, caso em que eu tenha, obviamente, a carga positiva. Bom, pessoal, prosseguindo aqui agora, eu tenho o vetor campo magnético saindo do plano do quadro, fechando então, usando a regra da mão direita, o vetor velocidade no vetor campo magnético, que agora sai do plano do quadro, eu tenho uma força magnética orientada para a nossa direita. Bom, agora aqui eu tenho exatamente a mesma situação que eu tinha inicialmente, no entanto agora eu troquei o sinal da carga. Aqui o que nós temos que fazer novamente, fecha o vetor velocidade no campo magnético. Bom, em princípio daria para cá, para a esquerda, no entanto, esse sinal negativo me diz que vai aparecer um sinal negativo aqui. O vetor força magnética, ele é menos o produto vetorial de V com B. O sinal negativo diz que esse vetor força magnética ele tem sentido contrário à orientação do produto vetorial de V com B. Ou seja, se a orientação do produto vetorial de V com B, nesse caso, está dando para a direita, com o sinal negativo eu tenho que inverter o sentido desse vetor. Aqui, então, nós temos uma situação análoga. Se tem um vetor campo magnético saindo do plano do quadro, nós fechamos, então, o vetor velocidade nesse campo magnético, o produto vetorial seria para a direita. No entanto, o sinal negativo que entra na carga diz que a força magnética tem que ter sentido contrário a esse produto vetorial, portanto, força magnética para a esquerda. Bom, pessoal, é bem conhecido de vocês também que vetores que formam um ângulo entre si de 0 graus, ou seja, vetores paralelos, tem produto vetorial igual a zero. Porque se eu abro esse produto vetorial aqui, ou seja, caso eu esteja interessado no módulo da força magnética, ela é dada por QV B seno de θ, onde θ é o ângulo entre os vetores V e B. Portanto, se V e B são paralelos, o ângulo é zero, e, portanto, seno de zero é zero. Por isso que a força magnética, nesse caso, é zero. E aqui, de igual maneira, nós temos o ângulo entre V e B 180 graus, e seno de 180 graus também é zero. Por isso que nós temos aqui a força magnética sendo igual a zero. Ou seja, pessoal, as evidências experimentais se enquadram perfeitamente numa definição de força magnética, agora na forma vetorial, dada com base em um produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Pessoal, assim como o campo elétrico pode ser representado por linhas de campo, o campo magnético também pode ter essa visão mais pictórica, ou seja, representado também por linhas. Nós temos aqui, por exemplo, um ímã, que pode ser um ímã permanente,
com o polo norte e polo sul. E a configuração de linhas de campo magnético é exatamente essa que você vê. Essas linhas saem do polo norte e buscam o polo sul. Existe uma diversidade de experiências bastante simples que comprovam realmente essa estrutura aqui de linhas de campo magnético. Bom, pessoal, é bem conhecido de vocês também que polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Uma outra coisa que vale a pena enfatizar aqui, pessoal, é que não existe na natureza, ou pelo menos não foi encontrado até agora, e também não foi fabricado em nenhum laboratório, algum material que seja exclusivamente polo norte ou polo sul. Por menor que seja o material, ele sempre terá polo norte e polo sul. Ou seja, nós dizemos que não existe ainda, pelo menos, o que nós chamamos de monopolo magnético. E essa é uma das razões aí de existir uma diferença fundamental entre a teoria associada com o campo elétrico e a teoria associada com o campo magnético. Essa diferença é fundamental entre essas duas teorias e faz com que, de fato, o paralelo não seja completo entre essas duas teorias. Bom, pessoal, ainda devemos lembrar aqui que a Terra possui o seu campo magnético. A configuração de campo magnético da Terra também é bem conhecida de vocês. As linhas saem do polo sul e buscam o polo norte, geográfico, claro. E nós dizemos então que o polo norte geográfico corresponde ao polo sul magnético. E a razão dessa inversão, como eu imagino que vocês saibam, tem a ver então com a forma como o ser humano se orienta na superfície da Terra, que é através da bússola. Bom, pessoal, como uma aplicação aqui de força magnética, nós vamos resolver um problema de importância histórica que esteve associado então com a determinação da razão entre a massa e a carga de um elétron. Ou seja, um experimento certamente ligado aí com a descoberta do elétron. Nós chamamos essa experiência de campos cruzados. De acordo com o meu esquema aqui, nós temos então duas placas, uma carregada com carga positiva, a outra negativa, de tal maneira que se estabelece aqui um campo uniforme entre essas placas. Existe também um campo magnético cruzado aqui, formando 90 graus com o campo elétrico. É um campo magnético entrando no plano do quadro, formando 90 graus com esse plano. Bom, essas placas têm um comprimento L e são injetadas aqui então partículas que podem ser elétrons com uma certa velocidade constante. Aí esses elétrons obviamente têm a sua carga aí. Bom, pessoal, inicialmente eu vou supor o seguinte: vamos desligar o campo magnético. Inicialmente eu vou supor que o campo magnético é zero e existe aqui unicamente o campo elétrico. Nessa condição, quando essa partícula penetra na região de campo elétrico, é óbvio que ela vai sofrer uma deflexão. Ela vai ser defletida no sentido da placa positiva. Meu interesse aqui a priori vai ser nessa deflexão. Mas a rigor mesmo, onde que eu quero chegar, é uma expressão que me dê os parâmetros microscópicos dessas partículas. Por exemplo, a massa ou a carga da partícula em termos de parâmetros mensuráveis, macroscópicos. Por exemplo, o comprimento das placas ou a deflexão sofrida, que é a velocidade de injeção dessas partículas. Ou seja, meu interesse aqui é certamente uma expressão que envolva os parâmetros microscópicos com parâmetros macroscópicos mensuráveis. Então, inicialmente eu vou supor o campo desligado e vamos lá tentar encontrar uma expressão que me dê a deflexão dessa partícula. Bom, pessoal, eu vou supor então que essa partícula, no momento em que ela mergulha nesse campo elétrico, ela fica submetida exclusivamente à ação da força elétrica. Eu sei que existe aí também a força gravitacional, no entanto, essa força dentro desse contexto aqui é absolutamente negligenciável. Então, nós podemos dizer que a força resultante que atua nessa partícula é exclusivamente a força elétrica, dada então pela carga vezes o campo. Bom, a aceleração dessa partícula vai ser então a carga vezes o campo, dividido pela sua massa. E claramente, pessoal, essa aceleração será uma aceleração exclusivamente na direção y, uma vez que a força também está nessa direção. Bom, eu sei que a trajetória dessa partícula não é uma trajetória retilínea, no entanto, nós podemos lidar com essa trajetória do ponto de vista das suas projeções. Caso eu queira a deflexão sofrida por essa partícula, então posso trabalhar aqui com a projeção do movimento da partícula em y
de acordo com a minha escolha de sistema de coordenadas. Então, utilizando a equação conhecida de vocês, para a projeção do movimento da partícula em y, nós temos aqui y0, velocidade em y inicial, vezes t, mais a vezes t ao quadrado sobre 2. Essa é a equação conhecida de vocês lá da cinemática. Bom, segundo o que foi construído ali no meu esquema, a posição da projeção desse movimento em y, essa posição inicial, é claramente zero. Bom, como a velocidade de entrada dessa partícula nessa região de campo é absolutamente horizontal, nós podemos também dizer que a projeção da velocidade inicial em y é zero. De tal maneira que nós temos então aqui o y, que vai ser a deflexão sofrida pela partícula, dada por a vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, pessoal, a aceleração então vai ser dada dessa maneira: carga vezes o campo sobre a massa vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, pessoal, outra questão aqui eu vou considerar então que essa partícula entra ali na região de campo com a velocidade v e, obviamente, como a aceleração é exclusivamente em y, a projeção do movimento em x será então um movimento retilíneo uniforme, ou seja, não existe aceleração em x. Isso quer dizer então que o tempo que essa partícula leva ali dentro daquela região onde existe o campo pode ser determinado da seguinte maneira: y igual carga vezes o campo sobre 2m. Aí o tempo pode ser então dado pela distância que a partícula vai percorrer, dividido então pela sua velocidade. Lembrando que essa velocidade aqui vai ser igual então à velocidade de entrada ali na região do campo, e obviamente essa aqui é uma velocidade correspondente à projeção do movimento no eixo x. E aqui está o quadrado. Bom, pessoal, nós já temos aqui então uma expressão que pode ser escrita da seguinte maneira: a carga dessa partícula sobre a sua massa pode ser dada então por 2 yv ao quadrado sobre então campo elétrico e o comprimento das placas ao quadrado. Então nós já temos aqui uma expressão interessante. Nós temos então a razão entre a carga e a massa dessa partícula em termos de y, que é a deflexão que a partícula sofre, que em princípio pode ser mensurada num laboratório, a velocidade da partícula, a velocidade de injeção dessa partícula ali, o campo e o comprimento dessas placas. Bom, pessoal, o único parâmetro aqui que ainda seria um problema para se medir num laboratório seria a velocidade. Então, ou seja, em princípio não é razoável que sobre esse parâmetro aqui nessa equação. Ou seja, eu preciso de um certo modo aqui eliminar ou substituir essa velocidade aqui por algum outro parâmetro que seja mensurável no meu problema. Bom, pessoal, para que eu consiga escrever então essa velocidade em termos de parâmetros mensuráveis, eu vou supor agora então que o campo não está desligado. E mais, vou supor esse campo com a intensidade tal que ele consiga manter essa partícula em cima da coordenada x. Para isso, a força elétrica que atua aqui para y positivo tem que ser equilibrada por uma força magnética que atue no sentido de y negativo. Aí, de fato, isso é possível, uma vez que eu tenho o campo entrando no plano do quadro, tem a velocidade da partícula no sentido de x positivo. Isso quer dizer então que, segundo a regra da mão direita, a força magnética seria para cima se a carga fosse positiva. No entanto, a carga é negativa, eu tenho uma força magnética para baixo. Ou seja, é possível que essa força magnética equilibre então a força elétrica. Então, é dentro desse contexto que eu vou trabalhar. Eu vou supor agora um campo magnético tal que garanta que a partícula continue em movimento retilíneo na região onde que existe aqui esses campos cruzados. Bom, prosseguindo então, nós teremos agora que o campo não é mais zero. No entanto, eu estou supondo que a força magnética está equilibrando a força elétrica.
A força magnética então será dada por carga, velocidade, o campo magnético e o seno do ângulo entre V e B. Está claro lá pela figura que esse ângulo é 90 graus. E obviamente a força elétrica será dada pela carga vezes o campo. Bom pessoal, seno de 90 graus é 1, a carga pode cortar com a carga aqui. E finalmente nós temos aqui uma expressão para a velocidade em termos de parâmetros mensuráveis. Bom, e obviamente basta eu substituir aqui a velocidade nessa equação, de tal maneira que nós temos então a razão entre a carga e a massa dessa partícula será dada por 2y E vezes L ao quadrado, e aqui tem o V ao quadrado, que agora vai ser o campo ao quadrado, dividido pelo campo magnético ao quadrado. Ainda posso cortar aqui E com E, e finalmente nós temos uma expressão que relaciona parâmetros microscópicos dessa partícula com os parâmetros macroscópicos mensuráveis. Ou seja, a razão entre a carga e a massa da partícula foi escrita em termos da deflexão que ela sofre, que é obviamente alguma coisa mensurável, e também ficou escrita em termos do campo elétrico ou da intensidade desse campo, da intensidade do campo magnético e do comprimento daquelas placas. Ou seja, pessoal, essa daqui então é de fato uma expressão de importância prática e também de importância histórica, uma vez que é possível aqui pensar em determinar aqui uma razão entre dois parâmetros associado com a partícula, parâmetros ultramicroscópicos, em termos de outros parâmetros mensuráveis. Pessoal, outra aplicação de importância histórica é o que nós chamamos aqui de efeito Hall. Bom, basicamente o que nós temos aqui é o seguinte: imagine que você tem aqui uma lâmina muito fina, condutora. Você pode pensar em uma lâmina, por exemplo, de papel alumínio. E essa lâmina está submetida a uma corrente elétrica. Bom, se eu for considerar aqui o sentido da corrente convencional, obviamente é uma corrente descendo, uma vez que eu estou supondo aqui que eu tenho elétrons subindo aqui com uma certa velocidade de deriva. Bom, a rigor mesmo que eu vou fazer é pegar essa lâmina de espessura fina, submetida a uma certa corrente, e mergulhá-la num campo magnético. Eu estou representando aqui meu campo magnético entrando no plano do quadro e formando 90 graus com esse plano. Bom, pessoal, se eu desligo esse campo magnético, a rigor, o que vai acontecer é simplesmente um condutor submetido a uma corrente elétrica. No entanto, quando eu ligo o campo, aparece o que nós chamamos de efeito Hall. O efeito Hall basicamente é que se existe um campo magnético aqui na região em que esses elétrons estão se movendo, certamente vai aparecer aqui então a atuação de uma força magnética com orientação clara, dado pela regra da mão direita. Bom, portanto, pessoal, nós temos aqui os 4 dedos no sentido da velocidade das partículas, fecha no campo magnético. Se a partícula fosse positiva, a força magnética seria para lá. No entanto, como são elétrons, a força magnética é dada pela nossa direita. Bom, pessoal, quando ligamos o campo, então, obviamente aparece uma força magnética que acaba defletindo esses elétrons para a lateral dessa lâmina condutora. E a rigor mesmo o que vai acontecer é uma separação ou uma polarização dessa folha. Você vai ter aqui um acúmulo de carga negativa nessa extremidade da folha condutora, e aqui então você vai ter aqui um acúmulo de cargas positivas. Bom, com o campo ligado então, nós teremos uma força magnética para a direita, e além disso, à medida que essas partículas vão se acumulando aqui na lateral da folha, que ainda está submetida, obviamente, à força magnética, devido ao campo magnético estar funcionando, está ligado. À medida que vai acontecendo essa polarização na folha, é óbvio que vai começar a aparecer então uma força elétrica no sentido contrário. Esses elétrons agora vão começar a ser repelidos. E na verdade essa deflexão ela vai ocorrer até o momento em que
a força elétrica que aparece aqui no sentido contrário, a força magnética, conseguir, obviamente, equilibrar essa força magnética. Ou seja, a partir desse momento, então, em que a força elétrica equilibra a força magnética, esses elétrons continuam ao seu fluxo normal, com a velocidade de deriva vertical, conforme nós havíamos suposto inicialmente. Bom, pessoal, com base nesse efeito, nós podemos ainda escrever uma equação que relacione parâmetros microscópicos do elétron com parâmetros mensuráveis ou parâmetros macroscópicos dessa experiência. Bom, como eu disse, essa deflexão vai ocorrer até o momento em que a força elétrica equilibrar a força magnética, ou até o momento em que essas forças tiverem módulos iguais. Bom, é claro também que com o acúmulo dessas cargas, ou com a polarização dessa folha, vai acabar aparecendo aqui uma diferença de potencial claramente correspondente a um campo elétrico aqui também. E nós podemos relacionar, que essa já é uma expressão conhecida por nós conseguimos relacionar essa diferença de potencial com o campo, de tal maneira que nós temos aqui que ΔV, que vai ser então a diferença de potencial entre as extremidades, ou entre esses dois polos aqui, pode ser dado pelo módulo do campo, vezes a distância, ou no caso aqui, a largura dessa folha condutora. Bom, então nós vamos partir dessa premissa. Nós sabemos relacionar a diferença de potencial com o campo dessa maneira, e ainda nós podemos escrever essa igualdade da seguinte maneira: a força elétrica então vai ser a carga vezes o campo elétrico, a força magnética pode ser a carga vezes a velocidade de deriva e vezes aqui a intensidade do campo magnético. Obviamente tem aqui ainda um seno do ângulo entre esses dois vetores, que é certamente igual a 1, uma vez que nós temos aqui um seno de 90 graus. Bom, podemos cortar aqui as cargas, e nos resta então o campo igual a velocidade de deriva vezes o campo magnético. Bom, pessoal, vou trocar aqui ainda o campo elétrico por ΔV sobre D igual a VD vezes B. Lembrando aqui a relação entre velocidade de deriva e a densidade da corrente, nós havíamos escrito no capítulo de propriedades elétricas dos materiais que J é N e VD. Esse N então era a densidade de partículas do material e a carga das partículas, e VD é a velocidade de deriva. Então nós podemos substituir aqui essa equação de tal maneira que nós temos ΔV sobre D, velocidade de deriva então vai ser J NE vezes o campo. Pessoal, nós ainda podemos escrever a densidade de corrente elétrica como sendo I, que é a corrente, dividido pela área. Claro que essa é a área da seção transversal dessa folha que você está vendo. Essa folha aqui é a visão frontal dela, portanto a seção transversal vai ser a sua largura vezes a sua espessura, e aqui nós temos N vezes E, e aqui o campo magnético. Bom, prosseguindo, nós ainda podemos escrever ΔV sobre D igual a IB sobre A. Como eu disse, o A é a área da seção transversal daquela folha, então ela pode ser dada por L, sendo que agora L vai ser a espessura da folha, vezes D, que é a sua largura, NE. Posso cortar D com D. Bom, nós podemos então obter aqui um parâmetro, que é a densidade de partícula vezes a carga de cada partícula, ou seja, a densidade de carga a rigor daquele material, em termos de parâmetros absolutamente mensuráveis, passando aqui ao ΔV dividindo, ou seja, nós temos aqui uma expressão realmente interessante. Eu posso obter a densidade de carga ou de elétrons livres ali daquele material, sabendo a corrente elétrica que flui através desse material, que é um parâmetro absolutamente mensurável,
o campo magnético, que foi ligado ali também, que é um parâmetro absolutamente mensurável. Eu tenho aqui a espessura da folha e a diferença de potencial que se estabelece ali à medida que o efeito Hall acontece. Pessoal, um problema interessante aqui então seria qual é a força magnética que um fio percorrido por uma corrente sente se ele estiver mergulhado num campo magnético. Bom, é claro que um fio nessa condição sentirá uma força magnética, uma vez que fio percorrido por corrente, a rigor mesmo é que ele contém partículas com uma certa velocidade. E se essas partículas estiverem submetidas a um campo magnético, elas vão sentir uma força magnética. Bom, do ponto de vista experimental, o que nós temos imagina que então um fio preso pelas suas extremidades e um campo magnético que eu estou supondo aqui saindo do plano do quadro. Bom, pessoal, inicialmente eu vou supor que a corrente desligada. Obviamente, se a corrente está desligada, as partículas não têm velocidade de deriva e, portanto, não existe nenhuma força magnética atuando nesse fio. No entanto, se eu ligo aqui a corrente elétrica, estou supondo o sentido da corrente dado pelo sentido convencional. Então, uma corrente para cima, ou seja, partículas positivas com uma certa velocidade de deriva para cima, e o campo magnético aqui saindo do plano do quadro, nós temos a seguinte deflexão, que pode ser explicada então pela regra da mão direita, ou a rigor mesmo, pela equação que nós construímos para a força magnética. Os 4 dedos na orientação da corrente, ou da velocidade das partículas, e fecho os 4 dedos então no campo magnético que sai do quadro, o meu dedão aqui aponta na orientação da força magnética. Ou seja, por isso que o fio fica defletido conforme você vê nessa figura. Bom, se eu inverter o sentido da corrente, obviamente a deflexão é invertida também. E claro, essa deflexão também obedece à regra da mão direita. Ou seja, se eu coloco meus 4 dedos no sentido da corrente ou da velocidade das partículas, campo magnético saindo, o meu dedão aponta a força magnética então para lá, o fio fica defletido conforme a figura apresenta. Bom, pessoal, como que seria então a equação para o cálculo dessa força que um fio percorrido por corrente sente? A rigor mesmo, a expressão é a mesma expressão para a força magnética numa partícula. O que nós fazemos é basicamente adaptá-la para o contexto em que nós temos uma corrente elétrica. Bom, exagerando aqui um trecho desse fio, eu vou escolher esse que a corrente está indo para cima, e a rigor mesmo o que está acontecendo aqui é partículas positivas com a velocidade de deriva nesse sentido, o campo magnético obviamente saindo aqui do plano do quadro. Esse é o meu campo magnético, e como eu já havia dito para vocês, essa partícula vai sentir uma força magnética com essa orientação. Bom, como que eu calcularia então essa força magnética? A rigor mesmo nós podemos partir da expressão para a força magnética em uma partícula. Vou dizer que essa partícula tem uma carga Q, então vai ser essa carga Q, velocidade de deriva, produto vetorial com o campo magnético. Bom, pessoal, eu posso supor que essa velocidade de deriva pode ser escrita em termos de um vetor de deslocamento, que eu vou chamar de L. Portanto, ela pode ser escrita como L sobre T. E, obviamente, o T vai ser o tempo necessário para ela fazer esse deslocamento vetorial L. Voltando aqui, então, para a expressão da força magnética, nós temos o Q. A velocidade de deriva agora, então, vai ser L sobre T. Produto vetorial com campo magnético. Bom, nós podemos aqui claramente definir essa carga por tempo aqui como corrente, de tal maneira que nós temos aqui I L vetor B. Bom, essa então é a equação que calcula a força magnética em cima de um fio percorrido por uma corrente. A rigor, pessoal, essa expressão é basicamente a expressão da força magnética com alguma adaptação aí para o contexto de um fio percorrido por corrente. Mas
a expressão é claramente a mesma. No entanto, aparece aqui a corrente, que é mais adequado para esse contexto. Esse L aqui é um trecho do fio, ou caso você queira, pode ser o comprimento do fio, e o campo magnético obviamente o campo que esse fio vai estar submetido. Pessoal, como uma aplicação da força magnética em um fio percorrido por uma corrente e mergulhado no campo magnético, nós vamos fazer aqui então uma expressão para o torque em cima de uma espira mergulhada no campo magnético. Ou seja, eu já estou te dando a informação de que uma espira nessa condição, ela sentirá um torque. Uma espira aqui para nós, obviamente, será um circuito fechado, um caminho fechado para a corrente, e esse caminho fechado, essa espira, estará mergulhada num campo magnético e sendo percorrida por uma corrente, e dessa forma ela sentirá um torque. Bom, alguém poderia questionar nesse momento qual seria a importância de se ter uma expressão para o torque que atua em uma espira nessa condição. Pessoal, aqui existe um paralelo bastante estreito entre esse problema que eu vou resolver e um problema que já foi resolvido no contexto do campo elétrico. Eu calculei ou encontrei uma expressão para o torque em cima de um dipolo elétrico que estava mergulhado num campo elétrico. Quando eu fiz esse problema, eu justifiquei que o dipolo elétrico, a rigor mesmo, era um modelo para uma diversidade de aplicações, uma gama de problemas do cotidiano da física. Eu disse para vocês que, eventualmente, a teoria que nós construímos aí para um dipolo elétrico formal, como foi feita, poderia ser utilizada para modelar, por exemplo, uma molécula polar. E mais, se eu tenho uma expressão para o torque em cima de um dipolo elétrico, e sabendo também que existe uma versão da segunda lei de Newton para objetos que desenvolvem movimento de rotação, eu posso, eventualmente, sabendo o torque resultante em cima de um dipolo elétrico e também utilizando a segunda lei de Newton nessa versão, encontrar equações de movimento que me darão aí outros parâmetros de interesse prático, por exemplo, a frequência de oscilação desse dipolo, ou que seja a velocidade angular de rotação, dentre outros parâmetros. Bom, a ideia de se ter então o torque em cima de uma espira, pessoal, está bem dentro do mesmo contexto. Esse modelo que nós construímos aqui então pode servir aí para entendermos uma diversidade de problemas do cotidiano da física. Bom, pessoal, então aqui eu tenho a geometria do meu problema. Eu tenho uma espira retangular, um campo magnético então atravessando a área dessa espira. Meu campo magnético está na horizontal, um campo uniforme. Você tem que entender que essa espira está aqui formando 90 graus com o plano do quadro nessa perspectiva. Ela está entrando aqui no plano do quadro. Nós temos aqui as dimensões da espira, respectivamente A e B, e temos uma corrente então circulando nessa espira. Pessoal, existe um eixo aqui que é o eixo de rotação dessa espira. Então você tem dois pontos fixos aqui, e essa espira então submetida a esse campo magnético, ela vai poder desenvolver aqui um movimento de rotação em torno desse ponto fixo. Bom, essa outra figura que você está vendo é basicamente a mesma figura vista de outra perspectiva. Aqui você tem simplesmente esse ramo da espira frontal. O campo magnético está inalterado, ou seja, com a mesma orientação que nessa perspectiva aqui. Bom, pessoal, para fazer o torque em cima dessa espira, ou o torque resultante em cima dessa espira, nós podemos determinar aí as forças nos ramos dessa espira, ramo por ramo. Por exemplo, nós temos aqui a corrente descendo aqui nesse ramo, e nós sabemos que a força nesse ramo da espira, que é um fio, obviamente, pode ser dado por essa equação que nós já havíamos construído. Bom, para saber a orientação dessa força, então nós usamos a regra da mão direita. Bom, em aplicações dessa equação, pessoal, você pode guardar isso como uma regra. Você pode sempre colocar os seus 4 dedos na orientação da corrente, aí fechar os 4 dedos na orientação do campo magnético, e o seu dedão vai te dar então a orientação da força magnética. Então nós temos
aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui então a corrente descendo, ou seja, a minha mão aqui no sentido da corrente, fecha então a minha mão aqui no campo magnético, que é horizontal, e o meu dedão aponta então no sentido da força magnética. Isso quer dizer que a força magnética resultante nesse ramo da espira é uma força que sai do plano do quadro. Pessoal, se essa espira tem um ponto de giro, como indicado na figura, certamente essa força que aponta do plano do quadro para fora não promoverá tendência de giro nessa espira, ou seja, não provocará torque. Ou ainda, essa força não entrará aí na contabilidade do torque resultante em cima dessa espira. Bom, de igual maneira, pessoal, a força magnética em cima desse ramo da espira é no plano do quadro entrando, que também, obviamente, não promoverá aí tendência de giro nessa espira, ou seja, também não entrará aí na contabilidade do torque. Bom, nos resta então saber como que está a força em cima desse ramo e em cima desse ramo. Pessoal, a corrente aqui, nessa perspectiva, você pode pensar que ela está saindo aqui do plano do quadro. É uma corrente que aponta para fora do plano do quadro. Usando então a regra da mão direita, nós temos aqui os 4 dedos na orientação dessa corrente, fechando aqui então essa corrente na orientação do campo. Nós temos que o meu dedão me dá a orientação da força magnética, e claramente essa força magnética vai produzir aí um torque nessa espira com relação a esse ponto de giro. Vou chamar essa força de F1. Vamos avaliar agora então a força, pessoal, referente a esse ramo da espira. Nós temos aqui então uma corrente com essa orientação. Nessa perspectiva, você tem que entender que a corrente está entrando aqui no plano do quadro. E, novamente, colocando os meus 4 dedos na orientação dessa corrente e fechando a corrente, então, na orientação do campo, eu tenho aqui uma força magnética apontando na vertical para baixo. Vou chamar essa força de F2. E certamente essa força também provoca aí um torque nessa espira. Bom, pessoal, então nós temos aqui as forças F1 e F2, que são as forças resultantes aqui nos 2 ramos da minha espira, e são exclusivamente essas forças que promovem o torque nessa espira, ou seja, que vai fazer então a minha espira girar em torno desse ponto de giro. Bom, pessoal, nós podemos, com base nessa equação, escrever os módulos das forças F1 e F2 da seguinte maneira. A força F1 pode ser dada então por I, que é a corrente que percorre no ramo 1, L, que a critério, o módulo de L nesse caso será o comprimento do ramo, no caso aqui é B. Vai me aparecer aqui o módulo do campo magnético e, obviamente, eu estou abrindo esse produto vetorial, vai me aparecer aqui um seno do ângulo entre esses 2 vetores. E fica claro para vocês, pessoal, que essa espira, então, conforme ela foi desenhada, o vetor L certamente está formando 90 graus com o campo magnético, portanto vai me aparecer aqui um seno de 90 graus, que é obviamente igual a 1. Bom, de igual maneira, eu posso usar essa equação para encontrar a força F2, e fica claro, pessoal, que sendo a corrente que percorre esse ramo a mesma corrente que percorre o ramo anterior, e mais, o campo magnético ao qual esse ramo está submetido é o mesmo, o comprimento é o mesmo, nós podemos aqui dizer que a força F1 é claramente igual à força F2. Bom, pessoal, prosseguindo, eu vou projetar então tanto a força F1 quanto a força F2 na orientação perpendicular ao plano da espira. Dessa forma, eu vou definir aqui então essa direção, vou chamá-la de N, e obviamente essa direção forma aqui agora um ângulo θ com o campo magnético, e vou projetar essas forças então na direção normal ou na direção perpendicular ao plano da espira. Então nós dizemos que essa força F1 terá agora uma projeção em N, e a força F2 de igual maneira terá uma projeção em N. Pessoal, eu não vou fazer com todos os detalhes aqui, mas é muito fácil mostrar que esse ângulo aqui é 90 graus menos θ. Você pode
os argumentos de geometria plana, basicamente paralelismo, e trivialmente você chega nessa conclusão. Esse ângulo aqui também é dado por 90 graus menos θ, sendo que θ está definido aqui. Bom, nós podemos então escrever também F1n em termos de F1, sendo que agora me aparece aqui um cosseno de 90 menos θ, e o F2n também será F2 cosseno de 90 menos θ. Bom, pessoal, vocês devem saber também que cosseno de 90 menos θ é igual a seno de θ. Aqui eu estou usando aquela relação do cosseno da diferença entre dois ângulos. Aqui nós temos F2 seno de θ. E finalmente nós podemos agora escrever uma expressão para o torque total em cima dessa espira. Esse torque, pessoal, que eu vou denotar por tal, será dado então por τ1, que é o torque referente à força F1n, mais o torque τ2, que é referente à força F2n. Bom, nós podemos então escrever esses torques como sendo a força F1n vezes, obviamente, o braço dessa força em relação ao ponto de giro, que está claro para vocês e que é A sobre 2. Prosseguindo, o F2n aqui promove um torque dado dessa maneira, também o braço da força de F2n em relação ao ponto de giro é a metade do ramo A. Bom, pessoal, podemos substituir aqui então F1n por F1 seno de θ, F1 seno de θ, e aqui nós temos A sobre 2, mais aqui o F2n pode ser F2 seno de θ, aqui nós temos A sobre 2. Bom, nós temos também a expressão para os módulos de F1 e F2, e nós podemos então escrever esses módulos. Perceba, pessoal, que nós temos aqui seno de θ A sobre 2, seno de θ A sobre 2, F1 igual a F2. Então, obviamente, eu posso somar esses dois termos, e lembrando aqui então que F1 bem como F2 é igual a I, o ramo B vezes o módulo do campo magnético. Nós teremos aqui então que o torque resultante vai ser dado por IB, campo magnético, seno de θ vezes A, uma vez que eu já somei esses dois termos aqui. Bom, pessoal, não resta dúvida aí que A vezes B é a área dessa espira, e nós podemos escrever então esse torque como sendo I AB seno de θ, sendo que o A então é A vezes B, ou seja, é a área da espira. Bom, pessoal, assim como nós definimos um vetor chamado de vetor momento de dipolo elétrico no problema, obviamente, do dipolo elétrico, aqui nós podemos também definir um vetor momento de dipolo magnético. Mas para deixar essa expressão ainda mais completa, é óbvio que ela representa o torque para uma espira simples como essa, mas eventualmente eu poderia ter ali N enrolamentos, uma espira de N enrolamentos, de tal maneira que o torque resultante seria dado então por NI AB seno de θ. E definindo então o vetor momento de dipolo magnético por NI A, nós podemos escrever então o módulo do torque como sendo momento de dipolo magnético, campo magnético, seno de θ. Bom, pessoal, claramente eu posso também dar uma versão vetorial para esse torque. Com base nessa equação aqui, nós poderíamos escrever então que o torque, que é certamente uma grandeza vetorial, pode ser dado por o vetor momento de dipolo magnético, produto vetorial com campo. E dessa forma então, o momento de dipolo magnético na sua versão vetorial ficaria escrito então como NI vetor área. Bom, e não resta dúvida aí para vocês que esse vetor área pode ser escrito como módulo da área na direção N chapéu.